Existem objetos espalhados pelo mundo que não deveriam existir. Artefatos criados há milhares de anos com uma precisão que, em teoria, só seria possível com tecnologia moderna. E ninguém sabe como foram feitos. Nós acreditamos que a história da humanidade segue uma linha reta, de primitivo para avançado, de simples para complexo. Mas e se essa linha não for tão reta assim? E se civilizações antigas tivessem conhecimentos que nós, até hoje, não conseguimos explicar? O primeiro caso nos leva à Grécia Antiga. Em 1901, mergulhadores encontraram os destroços de um naufrágio perto da ilha de Antiquítera, no Mar Egeu. Entre estátuas e cerâmicas, encontraram algo que não fazia sentido. Um bloco de metal corroído, coberto de limo e sedimentos. Parecia apenas mais um fragmento sem importância. Mas quando os cientistas começaram a analisar o objeto, perceberam que estavam diante de algo extraordinário. Dentro daquele bloco havia engrenagens, dezenas delas. Engrenagens de bronze, encaixadas com precisão milimétrica. Um mecanismo complexo, sofisticado e com mais de 2000 anos de idade. O mecanismo de Antiquítera, como ficou conhecido, é considerado o primeiro computador analógico da história. Ele era capaz de prever eclipses solares e lunares, calcular a posição dos planetas e acompanhar os ciclos dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A precisão das engrenagens é comparável à de relógios mecânicos fabricados no século XVIII. Mas esse objeto foi construído por volta de 100 a.C., mais de 1500 anos antes de qualquer tecnologia semelhante aparecer na Europa. E aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. Como? Como uma civilização antiga criou algo tão avançado? E por que essa tecnologia desapareceu por mais de 1000 anos? O segundo caso nos leva ao Egito. As grandes pirâmides de Gizé, construídas há mais de 4.500 anos, e ainda hoje são uma das estruturas mais impressionantes já erguidas pela humanidade. A Grande Pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Alguns blocos chegam a 80 toneladas e foram cortados, transportados e empilhados com uma precisão que desafia a engenharia moderna. Os blocos se encaixam com tão pouca folga que uma lâmina de faca não passa entre eles. A base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada. O erro de alinhamento é de menos de 2 centímetros em uma extensão de mais de 200 metros. E a pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma margem de erro de apenas 3 minutos de arco. Para colocar isso em perspectiva, nós, com toda a tecnologia atual, teríamos dificuldade em replicar essa precisão. E eles fizeram isso há 4.500 anos, sem computadores, sem laser, sem máquinas pesadas. Ou pelo menos é o que acreditamos. Mas o Egito não é o único lugar que levanta essas perguntas. O terceiro caso nos leva ao Peru. Na cidade de Cusco, existe um muro que faz parte da fortaleza de Sacsayhuaman. Blocos de pedra gigantescos, alguns pesando mais de 100 toneladas, e encaixados entre si sem nenhum tipo de argamassa, sem cimento, sem cola. Apenas pedra contra pedra. E o encaixe é tão perfeito que, assim como nas pirâmides, é impossível inserir uma folha de papel entre os blocos. Mas aqui existe um detalhe ainda mais intrigante. As pedras não são retangulares, elas têm formas irregulares. Cada bloco é diferente do outro e ainda assim se encaixam perfeitamente, como se tivessem sido moldadas uma à outra. Nenhuma ferramenta conhecida da época poderia ter criado esse nível de precisão em pedras tão grandes e irregulares. O quarto caso é talvez o mais desconcertante de todos. As linhas de Nazca, no sul do Peru. Enormes desenhos feitos no deserto. Figuras de animais, formas geométricas e linhas retas que se estendem por quilômetros. Algumas figuras têm mais de 300 metros de comprimento. E aqui está o ponto. Elas só podem ser vistas do alto. Do chão parecem apenas sulcos na terra, mas do céu revelam desenhos perfeitos. Figuras de colibris, aranhas, macacos, baleias, com proporções exatas, sem distorção.
A pergunta é simples. Como uma civilização que não tinha aviões criou desenhos que só fazem sentido vistos do céu? Para quem esses desenhos foram feitos? A lista continua. Na Índia, existem pilares de ferro com mais de 1.600 anos que quase não apresentam ferrugem. Em Pumapunku, na Bolívia, blocos de pedra foram cortados com ângulos tão precisos que parecem ter sido feitos por máquinas. No Japão, estruturas submarinas em Yonaguni parecem ruínas de uma civilização submersa há milhares de anos. Em todos esses lugares, o padrão é o mesmo. Precisão que não deveria existir. Conhecimento que não deveria estar ali. Tecnologia que não se encaixa no que sabemos daquela época. A ciência convencional oferece explicações. Mão de obra maciça, engenho humano, técnicas simples aplicadas com paciência. E, em muitos casos, essas explicações fazem sentido. Mas em outros, ficam lacunas. Lacunas que nenhuma explicação convencional preenche completamente. Isso não significa que a resposta seja sobrenatural. Talvez essas civilizações tivessem conhecimentos que se perderam ao longo do tempo. Técnicas transmitidas oralmente que desapareceram com as gerações. Métodos que simplesmente não foram registrados. E talvez o erro seja nosso, de subestimar a capacidade de quem veio antes de nós. Mas mesmo assim, a pergunta permanece. Como foi possível? Como civilizações separadas por oceanos e milênios chegaram a resultados tão semelhantes, com precisão tão avançada, sem contato entre si, sem tecnologia aparente? Talvez exista algo que ainda não entendemos do passado. Algo que a história oficial não conta, ou talvez simplesmente se perdeu. E até que alguém encontre as respostas que faltam, esses artefatos continuam ali, silenciosos, precisos e impossíveis de ignorar. O que você acha? Engenho humano ou conhecimento perdido? Deixe sua teoria nos comentários, porque até hoje ninguém conseguiu explicar completamente como tudo isso foi feito.